Oi, Luísa aqui, esse é o Cinema e Café com Leite e hoje a gente vai falar sobre os famosos road movies. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de filme e, é claro, trazer aqui dicas ótimas pra vocês, porque aqui a gente sempre tá trazendo muitas dicas pra vocês. Já deixa aquele like e se inscreve no canal para ajudar a gente, vamos lá. Traduzindo o termo, road movie significa filmes de estradas, e aí já fica tudo bem autoexplicativo, né? São filmes que se desenrolam a partir de uma viagem pela estrada. Pode ser viagem de carro, de ônibus, trem, bicicleta, não importa. O importante é estar ali viajando na estrada. E na verdade é muito mais sobre o percurso que o personagem vai fazer. Porque na verdade esses filmes acabam sendo mais sobre a jornada do que o destino em si. As coisas vão acontecendo, vai mudando tanta coisa que no fim das contas aquela ideia inicial já não é nem mais tão relevante assim. Essas viagens acabam se tornando metáforas para essa jornada interna dos personagens e é interessante reparar que algumas vezes o meio de transporte utilizado se torna quase um personagem do filme também. E a gente encontra a relação aí dessas histórias com a jornada do herói, porque geralmente acontece a chamada travessia do primeiro limiar, que significa basicamente que quando o personagem ganha um conhecimento ou ele se transforma, não tem mais como voltar atrás, ele já tá transformado, ele já é uma outra pessoa. Inclusive, se vocês quiserem aqui vídeos sobre a jornada do herói, que eu tenho muita vontade de fazer, a gente pode fazer, deixa aqui embaixo se vocês têm interesse. Um dos road movies mais conhecidos e uma história incrível com duas protagonistas mulheres é Thelma e Louise, de 1991. Thelma é interpretada por Geena Davis e ela é uma dona de casa super submissa que não tá feliz com o seu próprio casamento. E a Louise, que é interpretada pela Susan Sarandon, que é uma garçonete, é mais livre, ela também namora um músico que tá quase sempre na estrada. E elas resolvem sair para uma viagem que elas acreditavam que seria uma viagem tranquila para uma cabana de pesca. Só que tudo muda quando no meio do caminho que elas pararam em um bar, a Louise atira em um homem que estava tentando assediar, estuprar a Thelma. E isso tem um pouco a ver com o que eu falei da jornada do herói. A partir desse ponto não tem mais como voltar atrás. Elas fogem, só que a polícia tá sempre atrás delas e é aí que acontece o desenvolvimento das personagens. E a última cena é muito forte e poderosa, onde o policial fala que se elas não fizerem o que eles estão mandando, isso seria um ato de agressão contra a polícia. E essa frase acaba justificando o propósito de tudo e o que elas fazem depois, já que a violência contra elas jamais seria tão condenada quanto o suposto crime que elas cometeram. O filme foi indicado a 6 Oscars e levou a estatueta de melhor roteiro original pela Callie Curry. Muita gente conhece o ator Hugo Weaving pelos seus papéis em Senhor dos Anéis, onde ele interpreta o Elrond, ou ainda o agente Smith em Matrix. Mas o seu primeiro grande papel foi um pouco antes, em 1994, com Priscila, a Rainha do Deserto. O seu personagem é o Anthony e ele é convidado para fazer um show no outro lado do país. Então ele convida o Adam, interpretado pelo Guy Pearce, e Bernadette, interpretada pelo Terence Stamp. E os dois aceitam fazer parte desse show. E como eles não têm dinheiro para pagar passagem de avião, eles compram um ônibus que chamam de Priscila e vão viajando pelo deserto. E aí no meio do caminho o ônibus quebra e eles acabam ganhando mais um passageiro para Priscila. Talvez você já tenha visto a icônica cena em que eles dançam I Will Survive com os famosos macacões de boca de sino. Não é à toa que o filme levou o Oscar de melhor figurino. O roteirista do filme, Stephen Elliott, revelou que ele teve a ideia numa viagem ao Brasil, quando ele estava no Rio de Janeiro e assistiu uma drag queen fazer um show aqui. Vale ressaltar também que o Guy Pearce, quem interpreta o Adam e a Felícia, era o galã das novelas na Austrália e era super admirado, sempre interpretava o papel do menino certinho. E quando ele aparece como uma drag queen, Priscila, o público passou a olhar com outros olhos para a cultura drag, o que foi um impacto muito grande na cultura do país. Em Pequena Miss Sunshine, Richard é o pai de família que tenta vender o seu programa sobre como ser um vencedor. A mãe Cheryl tenta conciliar a vida de trabalho com a vida de casa
casa. O Frank, irmão da Sherry, acaba de sair da clínica psiquiátrica. Além disso, o filho do casal fez um voto de silêncio para poder se alistar como piloto. E no meio disso tudo, o avô Edwin treina a neta Olive para poder participar do concurso de beleza infantil Miss Sunshine. Como ela não pode ir sozinha para esse concurso e eles não têm dinheiro para todo mundo ir de avião, todo mundo se junta numa Kombi para fazer uma viagem de 3 dias até o local do concurso. E no meio desse percurso, todo esse caso de família, né, esses problemas que estavam embaixo do tapete, acabam aí, né, vindo à tona. E apesar de ser uma comédia, o filme aborda assuntos sérios como a depressão, a ilusão da existência de vencedores e perdedores, além de uma clara crítica aos padrões de beleza e à adultização infantil. E esse é um daqueles filmes que consegue abordar vários assuntos importantes sem tornar a narrativa rasa. Os personagens são muito humanizados e faz com que a gente consiga se identificar e ter empatia com eles. Uma curiosidade é que o ator Alan Arkin, que interpretou o avô, tinha muitas piadas adultas que a Abigail Breslin, que só tinha 9 anos, não podia escutar. Então toda vez que a gente vê a menina usando fone de ouvido, não é só por conta da narrativa, foi ali uma solução que eles encontraram para ela não ouvir todos os palavrões. Bye Bye Brasil é um filme brasileiro de 79 dirigido pelo Cacá Diegues. O personagem Cisso quer ver como é a vida fora do sertão, daí ele se oferece junto da esposa para viajar com o trio Caravana Holiday, composto por Lorde Cigano, o imperador dos mágicos e dos videntes, Salomé, a rainha da rumba, e Andorinha, o rei dos músculos. Cada um deles interpretados respectivamente por José Wilker, Beth Faria e Príncipe Nabor. Eles começam a ter dificuldade de atrair um público devido ao surgimento da televisão e da pobreza no país. O próprio diretor disse que procurou transmitir esse país que estava em transe, que no mesmo tempo e espaço existia moderno e arcaico, a riqueza e a pobreza, a selva e a poluição, a comédia e a tragédia. O filme foi indicado à Palma de Ouro de 1980 no Festival de Cannes e venceu na categoria Melhor Diretor do Festival de Havana também em 1980. Dirigido por Wes Anderson, Viagem a Darjeeling é um filme de 2007 que nos leva junto aos irmãos Francis, interpretado pelo Owen Wilson, Peter, que é o Adrian Brody, e o Jack, que é o Jason Schwartzman. E eles vão numa viagem de trem pela Índia buscando se reconectar após a morte do pai. Eles não são muito próximos, então é lógico que tem muitas situações que você que tem um irmão, uma irmã, provavelmente vai se identificar. Em certo momento eles se veem perdidos no deserto e um acontecimento muda tudo, toda a perspectiva que eles tinham. É impossível ser o mesmo depois do ocorrido. Durante esse percurso eles são obrigados a lidar com questões como a falta da presença da mãe e o luto do pai. O Wes Anderson traz constantemente temáticas de famílias que são muito conturbadas e modos de, talvez meio caóticos, lidar com o trauma, ou pelo menos aprender a conviver com eles de forma mais leve e deixar de uma vez por todas as malas para trás. E foi esse o vídeo, espero que tenham gostado, obrigada por assistirem até aqui. Se você lembrou de algum road movie que você gosta, deixa aqui nos comentários. Se você quer uma parte 2, também fala pra gente. Um beijo e até o próximo vídeo.